Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Já aproveito esse início de aula para dar as boas-vindas e para vocês movimentarem aqui o chat um pouquinho, hein? Já que nós falamos, então, na aula passada, de transformações da matéria. Transformações de sólido, líquido, vapor, as transformações, então, misturas eutéticas, azeotrópicas, aquelas que falavam de ponto de fusão, ebulição, as passagens, né? 3 tipos de vaporização, 2 tipos de quando passa do estado sólido para o estado líquido, né? 2 tipos de fusão, fusão cristalina e fusão plástica. Então, espero que tenham gostado da aula passada, um pouquinho de interação. Na aula de hoje, nós vamos ter muitos vídeos. Nossa interação hoje, passei um tempinho preparando nossa aula com alguns vídeos e exemplos, porque nós vamos falar de misturas e técnicas de separação. Então, na aula de hoje, a participação de vocês é aqui no chat mesmo, dando exemplos, seja do nosso dia a dia, seja do local seu de trabalho, seja em algum material que você já estudou, já viu como é feita essa mistura e técnica de separação. Então, o foco da aula de hoje é realmente em fazer misturas e separações. Para poder separar, a gente precisa entender o que é uma mistura. Então, vamos lá. Esse gráfico, se não estou muito enganada, eu acho que está assim no final da unidade do livro de vocês. E ele resume muito bem todo aquele nosso conceito de mistura, de técnicas de separação, porque ele começa lá na definição do que é matéria. A matéria pode ser sólida, líquida, gasosa. Nós vamos lembrar que a matéria tem 7 estados e não só esses 3, relembrando a aula passada. Nós temos que ela, então, é qualquer coisa que ocupe um espaço e que tenha massa. Pensando nisso, a matéria pode formar uma mistura e essa mistura, então, é mais de uma substância pura presente. Então, a composição é variada. Ou ela pode ser substância pura, ou seja, composição fixa, ela não pode ser purificada. Essas misturas é quando a gente tem mais de uma substância, por exemplo, água e sal. Quando a gente tem uma substância pura, é só H2O, é só a água mesma, composição fixa, ela não pode ser purificada. Então, lembra da aula passada quando a gente falou de misturas eutéticas e azeotrópicas e quando a gente falou de substâncias puras, como era o gráfico, né, de separação dessas da temperatura, o patamar de temperatura durante o ponto de fusão e de ebulição. As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Uma mistura homogênea é aquela que a composição é totalmente uniforme, como o exemplo clássico, água e sal. A hora que você dissolve todo aquele sal, fica uma substância homogênea, você não sabe qual parte que é água, qual parte que é sal, tá tudo em uma coisa só. Já a mistura heterogênea é água e areia. Você consegue ver aquela mistura, então, não uniforme. Você consegue ver os grãozinhos de areia, você consegue saber onde está a água, e tanto uma quanto a outra a gente consegue separar. Conseguimos separar misturas homogêneas e conseguimos separar misturas heterogêneas. Então, na aula de hoje, quando a gente fala, olha, é uma mistura homogênea formada de água e um sólido, ou melhor, água e sal. Ou é uma mistura heterogênea, líquido-sólido.
aí sim a gente vai falar de água e areia. Então, mistura homogênea e heterogênea é essa classificação. E aí, conforme a gente for falar de cada tipo de separação, nós vamos falar se é uma mistura heterogênea, sólido, líquido, gás, enfim, e mistura homogênea, sólido, líquido, gás, enfim. Então, tá aí a classificação das misturas. Só para relembrar, uma substância pura, ela pode ser formada de um composto, ou seja, elementos como H2O, e pode ser só formata de elementos, que temos daí sim o H e o O. Então, a gente tem a combinação de elementos para formar compostos, né? E os compostos só podem ser quimicamente separados para elementos. Quando a gente pega uma mistura, a gente separa ela, então, fisicamente em mistura simples, substâncias simples. Fisicamente, a gente sempre fala, então, que é uma separação sem você passar por uma reação química. Aqui não, a gente tem que passar por uma reação química para que aconteça a separação de compostos para os devidos elementos. Beleza? Gráficozinho todo, falamos dele, para então entrarmos no assunto de solubilidade. Solubilidade é aquele material, então, que tem uma quantidade que a gente vai dissolver, como o próprio nome diz, em um solvente. Pensando, então, numa coeficiente de solubilidade, ou seja, numa quantidade máxima de soluto, a gente consegue determinar curvas de solubilidade. Curvas no qual a gente tem o máximo de solubilidade, então uma quantidade de material em tantos gramas de água, pensando que a água é o nosso solvente universal, mas não necessariamente todos os materiais se dissolvem em água, tá? Então aqui a gente vai pensar aqueles materiais que se dissolvem em água, qual é o valor máximo que a água consegue dissolver em 100 gramas de água? Porque tem que ser um valor definido de água, né? Por exemplo, a 30 graus, a gente tem uma quantidade de mais ou menos 35, né? Para 35 gramas para cada 100 gramas de água, de sal, NaCl. Se a gente for nessa mesma curvinha verde e aumentar a temperatura lá para 90, a gente consegue dissolver mais. Então, ela varia de acordo com a temperatura. E a maioria dos solutos sólidos, ela aumenta a solubilidade à medida que aumenta a temperatura. Vamos pensar no exemplo clássico do dia a dia, mais do que o sal. Imagina um leite que você acabou de tirar da geladeira, muitos já perceberam isso. Você acabou de tirar o leite da geladeira, ele está gelado e você tenta dissolver, você tenta solubilizar uma quantidade, uma colher ali de Nescau ou de Toddy, de algum achocolatado, qualquer que seja a marca. Esse achocolatado vai formar umas bolinhas e parece que por mais que você mexe, ele não vai querer dissolver. Parece que ele forma realmente glóbulozinhos ali que não adianta o quanto você mexe, fica aquele grãozinho de achocolatado. E aí você coloca no micro-ondas, essa mistura mesmo, você coloca esse próprio recipiente no micro-ondas, liga por alguns segundos. Vai aumentar a temperatura desse leite. Como consequência, na hora que você tirar e agitar, com pouquinha agitação, você já vai ver que vai estar tudo dissolvido no leite. É essa a ideia, e é isso que acontece para a maioria dos materiais. Quanto mais você aumenta a temperatura, aumenta também a solubilidade máxima deste soluto naquele solvente. Então, a gente falou dessas definições já, né? Do solvente, lembrando que pode ser água, que é o nosso solvente universal, mas pode ser outro tipo de solvente qualquer. Pode ser um álcool, pode ser um óleo. Então, é um solvente que vai dissolver um soluto. Esse soluto, sim, é sólido. E ele pode ser muito soluto naquele solvente, pouco solúvel naquele solvente, ou praticamente insolúvel. Você colocar ali e ele não misturar. Se ele for muito solúvel ou pouco solúvel, ou fim, se ele tiver alguma solubilidade, nós vamos formar a solução.
somente se tiver uma solubilidade. Se esse solvente e esse soluto forem insolúveis, não vai formar essa solução. Não vai conseguir dissolver, então, esse material. Nós temos, então, no primeiro caso, aquele mais comum, aquela solução insaturada, que a gente pegou uma quantidade de 100 gramas de água, por exemplo, e colocou meia colher de açúcar. Você mexe, forma uma solução insaturada. Ok. Quando você adiciona muito açúcar, você vai dissolvendo, dissolvendo até chegar num ponto que é o máximo de gramas de açúcar que você pode colocar naquela solução. Uma grãozinha a mais, ele vai para o lado B para o D. Ele vai para uma solução saturada com corpo de fundo. Ou seja, vai precipitar. Vai chegar num ponto em que o açúcar a mais que você adicionar, ele não vai ser dissolvido, a água vai estar saturada. Ela não vai ter mais como fazer a ligação com o açúcar. Então, aquele cristal que você colocar, ele vai se cristalizar ao fundo. Como os nossos sólidos são, em geral, mais densos do que a solução, a gente tem, então, a precipitação. Por isso que chamamos de corpo de fundo, que nada mais é do que o nosso próprio soluto que não dissolveu. Professor, mas e essa situação C aqui? Quando a gente tem a situação C, é uma chamada solução supersaturada. Até coloquei aqui uma definição. Ela pode ser obtida com aquecimento de uma solução saturada, seguida de um resfriamento, que previne, então, a precipitação desse soluto. Então, imagina que você colocou realmente aquele leite com achocolatado quente, o leite está quente, você dissolveu ali meio pote de achocolatado, tá tudo certo, o leite está quente, você realmente dissolveu muito bem. Você pode depois voltar esse achocolatado para a geladeira, porque não vai ter uma precipitação desse excesso de soluto. A gente então teve a dissolução numa solução anterior. Só que é uma solução estável? É uma solução fácil de se obter? Não. Pode ser que quando você tirou da geladeira e foi agitar, precipitou tudo. Pode ser que quando você foi beber e colocou algum material ali dentro, ele precipitou. Então, é uma solução que ela não é tão estável. Ela, então, é instável mesmo. Ela é aquela situação temporária, beleza? Ela acontece quando você acomoda mais soluto do que ele poderia acomodar naquela temperatura, que seria ideal. Exemplo disso, como disse, começaram os nossos vídeos, né? A solução supersaturada de acetato de sódio, então você aqueceu essa solução, colocou todo o soluto, todo o acetato de sódio, dissolveu ali, e depois você resfriou até a temperatura ambiente. Quietinho, você deixou ali no canto aquele recipiente, esse becker, bem quietinho. Você deixou ele tão quietinho a ponto dele esquecer que ele tinha que precipitar. Porque se diminui a temperatura, consequentemente, você teria então uma solução super saturada. Só que ela é instável. Instável a ponto de que qualquer coisa que você colocar ali dentro, você vai ter a cristalização. Então, a pessoa realmente colocou a mão, porque não é algo tóxico, e aquele sal que seria precipitado, ele é depositado praticamente na mão. Depois ele consegue até retirar praticamente toda essa mão e fica todo um estado sólido. Então, é uma perturbaçãozinha, vamos ver de novo? É uma perturbaçãozinha que acontece no sistema que faz com que esse sólido seja todo precipitado, seja cristalizado. Parece até um pouco mais claro aqui, né? Se você coloca uma perturbação ali no meio, esses cristais são formados. Isso acontece também quando a gente tem a mudança de estado do sólido do líquido para o sólido. Parece que a água esquece de cristalizar. E aí, quando você, já vimos alguns vídeos, né, de você ir virando bem devagarzinho a água e você conseguir fazer meio que um montinho de gelo, né? Aqui na garrafa tá água, mas a superfície ela tá na forma de gelo. Porque realmente é essa situação temporária.
em que você faz algo bem lentamente e que qualquer perturbação que acontecer, cristaliza. Aos que bebem por aí, às vezes a gente fala, né? Ah, você pegou uma cerveja do freezer, não pega a garrafa de cerveja ou de água que seja, aqui no meio, né? Pensa, o choque térmico da sua mão pode fazer com que cristalize. Ou então, quando você vai abrir, não abre de uma vez. Abre aos pouquinhos, tira a pressão aos pouquinhos, não agita tanto a hora que você for servir. Isso vai tudo favorecer com que você tenha a cristalização desse material. Vamos falar então de solubilidade com exemplo? Exemplo aqui de números, né? Temos sal e o coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade máxima que o sal se dissolve é de 36 gramas para cada 100 ml de água, mas tudo isso a 20 graus. Então percebam que a gente tem uma temperatura para cada coeficiente de solubilidade. Se a gente tem uma situação A, 30 gramas de NaCl dissolvidos em 100 ml de água, a gente vai ter uma solução insaturada. Ela consegue ainda dissolver mais, está abaixo da sua capacidade. 36 gramas, a gente vai ter uma solução ainda homogênea, saturada. Está no limite, mas ela ainda é uma solução homogênea. 36,1 gramas, a gente já teria uma solução saturada com corpo difuso. Aquilo vai se precipitar. Se você conseguir chegar na quantidade de 100 gramas de solução de NaCl dissolvidos em 100 ml de água, por meio de aquecimento, resfriamento e essa mudança de temperatura, a gente tem então uma solução supersaturada mais instável. Uma agitação maior do sistema, qualquer coisa que você fizer pode sim precipitar, e aí a gente volta para a solução anterior. Pessoal, como é que tá a aula até aí? Tranquilo? Gostaram dos exemplos até agora? Exemplos práticos? Conseguiram observar? O chat está muito quieto por aqui hoje, hein? Comentem aí o que vocês estão achando. Que agora a gente começa os exemplos realmente de separação. Como eu disse lá no começo, nós temos então misturas heterogêneas, ou seja, que você consegue ver a separação de um material e outro. E esse primeiro tipo de separação é de sólido com líquido, sólido com sólido. Por exemplo, ventilação. Vocês já fizeram aquele peneiramento para poder tirar a casquinha do amendoim? Não aquela casca mais grossa, aquela casquinha vermelhinha. Quando você torra o amendoim com aquela casquinha, fica fácil de tirar depois. E minha mãe fazia muito disso, não sei aí na casa de vocês se vocês fazem. Pegar esse amendoim, tirar toda essa casquinha, vai num local aberto e quando você joga toda essa mistura, o vento leva a casquinha que é tão fininha. O Elton tá falando aí que o chat tá quieto, que todo mundo tá prestando atenção na aula. Que bom, hein? Então, essa casquinha é tão fininha que o vento leva, então é uma ventilação. O vento leva e o amendoim fica na sua peneira, fica na sua superfície. É mais ou menos isso. Isso, André, provavelmente eu falei errado, tá? Mas acredito que serve para as duas. 40, 80 ou 100 gramas de NaCl em 100 ml de água, 100 gramas de água, seria de qualquer forma uma solução supersaturada e uma solução estável. Beleza, André? Pode ser que no raciocínio eu li uma coisa aqui no slide e falei outra, mas das duas formas está correto. Seja 40, seja 80, seja 100 gramas de NaCl em 100 ml de água, ainda assim temos uma solução que é supersaturada e que precisa desse tratamento de temperatura para que a gente tenha realmente essa situação de solução supersaturada, ou então ela vai ser saturada com corpo de fundo. Beleza? Obrigada aí da correção. Bom, exemplo 1, ventilação. Exemplo 2, catação, que é simplesmente aquela separação de feijão, quando a gente vai separar esse material que você escolhe a dedo essa separação. Pensando em indústrias, nós temos hoje formas automáticas de fazer essa catação.
seja pela cor, seja pela densidade, seja pela massa do material, mecanismos de inteligência, de mecânica que realmente conseguem fazer essa separação do material. Não sei se vocês já viram até a separação dos tomates, tomate verde e tomate vermelho, tem um mecanismo que faz a leitura dessa cor de tomate e vai batendo nos tomates assim para eles saírem ou entrarem na esteira. É bem legal. Então, é uma catação mecânica ou uma catação manual. Separação magnética, como o próprio nome já diz, é por ímãs. Isso acontece até quem trabalha em empresa sucroalcooleira. Nós temos uma separação magnética inicial para que aquela cana que vai entrar e ser moída não tenha nenhum material que seja magnético. Então, às vezes, algum prego, alguma coisa do maquinário que foi feito, que realizou a colheita dessa cana, pode ter deixado algum resíduo magnético, algum resíduo de ferro. Então, é feita uma separação magnética. Levigação é realmente a separação por água levando aquele material menos denso, como a catação do ouro. Então, isso a gente vê muito claro em materiais de ouro, porque o ouro é muito pesado. Então, já que ele é pesado, ele vai se depositando lá no fundo desse recipiente, e assim a água vai levando os demais materiais. E por fim, temos dissolução fracionada. Como assim? Temos dois sólidos, sólido açúcar e sólido areia, por exemplo, e a gente quer separar um do outro. Sabemos que a açúcar dissolve em água e a areia não. Então, a gente faz a dissolução de água em açúcar e depois retira realmente a água com açúcar da areia. Então, vocês viram que todas essas aqui... e tem por último a flotação. A flotação é quando a gente tem dois sólidos com densidades diferentes e você adiciona água. A levigação é uma material, então, que a água retira corrente. A flotação é quando a gente adiciona água e separa por diferente densidade, desse jeitinho aqui. Pessoal, todos esses vocês viram, então, que é quando a gente quer separar dois sólidos. Sólidos que estão juntos e que a gente, de alguma forma, quer separar esses dois sólidos. Exemplo de flotação aqui, claro que foi feito em laboratório, então foram ali um lápis que foi apontado e você quer separar só os resíduos da madeira realmente. Então foi colocado água, porque a gente tem esses resíduos de madeira muito mais finos do que o restante do material que está aí nesse becker. Então adiciona água e faz a flotação. Sólido, sólido, a gente já viu. Então, sólido, líquido agora. Lembrando, misturas heterogêneas, então misturas que a gente consegue ver a separação entre elas. E agora, queremos separar um sólido de um líquido. Sólido e líquido clássico que a gente quer fazer essa separação, água e óleo. Na água e óleo, a gente, ou melhor, líquido, líquido é água e óleo, né? Desculpa, verdade. Sólido, líquido é aquela água, então, que tem algumas pedrinhas, que tem areia. Então, é essa separação sólido-líquido. Você vê o sólido que não está dissolvido, você vê os cristais de sólido dentro desse líquido. Com isso, a gente tem a filtração simples, que é aquela água com areia que você passa por um filtro de café, por exemplo. Esse filtro de café é um filtro de papel, tem laboratório específico para isso, tem todo um processo, então, com um bastãozinho de vidro para que não se perca nenhum material, colocando dentro de um funil de vidro, e então um Erlenmeyer que vai acoplar tudo isso, ou uma filtração a vácuo. Às vezes a gente vai separar um material que não é uma areia grossa, é, por exemplo, um pó de café ou até mais fino, é uma argila. Se você colocar ali e deixar esse tempo acontecendo para que aconteça a filtração, nossa, vai demorar horas para vocês perceberem a diferença. Imagina você filtrando a água do mar
você passa ali, separa toda a areia da água, e imagina você passando o café. Você demora mais para filtrar esse café porque é um pó muito mais fininho. Então, é essa diferença de velocidade. Quanto menor é o sólido, mais fininho o sólido, mais difícil é de fazer a filtração. Então, a gente tem uma bomba a vácuo que faz o vácuo realmente aqui embaixo desse Kitasato. Deixamos de ser um Erlenmeyer, que só tem um buraquinho lá em cima, e passamos a chamar de Kitasato o material que tem uma saída lateral também, essa vidraria. Se ela tem uma saída lateral, é para que seja feito o vácuo embaixo. Então, ele vai sugar todo o material que está acima desse filtro. Beleza? Aqui a gente tem, então, um filtro que ele é com uma folha de vedação na lateral ou uma borracha de vedação para que seja feito muito bem esse vácuo e que, então, tudo que for puxar de fora, seja de ar, seja de líquido, seja realmente da solução que você está adicionando lá em cima. Isso vai fazer com que a filtração aconteça muito mais rápido. Decantação é fácil da gente observar também, né? Sólido e líquido, água e areia. Se você agita, fica aquela solução heterogênea, mas ainda assim muito misturada. Se você deixa paradinho, toda essa areia ao longo das horas vai se depositando no fundo. Então é fácil de você tirar só a parte superficial, que é o líquido. Por fim, a centrifugação. Não sei se vocês sabem, mas o nosso sangue é uma mistura heterogênea. E com isso, já que ele é uma mistura heterogênea, a gente tem realmente o sangue por si só, e nós temos os glóbulos brancos, as células, as materiais que ficam no nosso sangue. E então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, não é uma mistura heterogênea que a olho nu a gente consegue fazer essa separação. Mas se a gente fizer uma centrifugação muito bem feita, a gente consegue chegar nesses diferentes níveis de separação do sangue. Chegar, então, nas células vermelhas, nas células brancas e assim por diante do nosso sangue. Vamos ver, então, a nossa decantação? Depois que decantou, uma forma de tirar o líquido sem que fique esse material voltando a se misturar é você virando devagarzinho. E aí eu já coloquei realmente esse vídeo porque eu achei muito legal ele explicando como você fazer a verter esse material. A gente fala esse material, esse termo de verter o material, porque quando ele é líquido, se a gente virar tudo, você vai voltar a misturar. E às vezes a gente não pode fazer com que isso vá e volta, né? Pensando nisso, sempre usamos um bastão de vidro para auxiliar, seja na filtração, seja para adicionar material em uma bureta, então, qualquer que seja que você for verter, até acredito que nos experimentos virtuais ele faz isso, de colocar um bastãozinho, que nada mais é do que direcionar melhor o líquido. Olha como o líquido fica em volta do bastão, direcionando esse líquido. Olha, fica até bonito da gente ver o líquido roxinho descendo em volta do bastão. Então, evita que perca material, evita respingos, evita com que esse líquido caia fora desse becker e assim por diante. Separação líquido-líquido. Agora sim a gente vai falar de água e óleo, porque é uma mistura heterogênea, que a gente consegue ver a separação, mas é líquido-líquido. Então, como a água é líquida e o óleo é líquido, nós usamos os funis de decantação. Funil, justamente, não é só um material como um becker de decantação, porque agora é líquido-líquido. Então, aquele líquido mais denso, a gente consegue tirar por essas torneirinhas que ficam na parte inferior do nosso balão de separação. O balão pode ter esse formato mais em V, ou pode ter esse formato mais em balão mesmo. Independente disso, são diferentes tamanhos. O objetivo final é sempre deixar uma quantidade determinada de tempo, ver essa separação e então colher esse material mais denso na parte de baixo. Se você for virar na parte de cima, você vai inverter toda essa solução e misturar tudo de novo. Então, precisa com que seja
retirado somente a parte inferior e somente, então, a mais densa. Essa torneirinha você abre e fecha. Quando chegou realmente aqui na divisão, olha só, a divisão tá aqui, né? Água e óleo, ou essa divisão aqui entre uma glicerina, glicerol e o óleo. Então, essa divisão aqui muito bem feita. Chegou ali, você fecha essa torneirinha, então você colhe os materiais separados. Terminamos as soluções heterogêneas, gente. Então, quais foram os tipos, né? Vamos recapitular. Sólido, 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 líquido e líquido, líquido. Misturas heterogêneas, quando a gente tem, então, essa separação, essa forma visual de observar quais são as fases que estão ali. Para misturas homogêneas, a gente tem a sólido-sólido como uma forma só de separação, que é a fusão fracionada. Gente, ela não é tão simples, mas ela é a partir realmente do seu ponto de fusão. Então, imagina um enxofre e areia. A areia, se a gente funde com outros materiais, a gente forma o vidro, né? Só que o enxofre, ele tem um ponto de fusão bem bem menor. Então, você vai aumentando até uma temperatura ali baixa. Olha só, o estanho funde-se a 231, o chumbo a 300 e o ferro a 1500. Então, você consegue, por diferenças de temperatura, por exemplo, aqui, a 232 graus, eu teria o chumbo sólido, o ferro sólido, mas o estanho líquido. Então, a gente consegue fazer realmente essa separação por simplesmente virar o material e retirar toda a parte líquida. Agora, partindo para sólido líquido, nós temos as formas de captação de sal. Aquele sal de cozinha, ele vem na maioria, em 99% das vezes ali, de sal marinho. Então, quero dizer que tem sal do Himalaia e outros diferentes, né? Mas vamos colocar aquele comum de cozinha mesmo, sal branco, é sal marinho, ou seja, é um local onde tem elevada concentração desse sal muito branquinho. Claro que às vezes é mais branco, outras vezes nem tanto. Mas é então deixado esses locais evaporar muita água. Então você prepara esse solo para deixar uma altura de água bem fininha, para que essa água evaporando fique só o sólido realmente, então cristalize. Com a evaporação da água, a gente tem uma cristalização desse sólido. Ou nós podemos ter uma destilação seguida de cristalização, que é essa ideia que acontece ao ar livre, só que aqui em laboratório. Então, tem a evaporação ali de água. Quando você evapora o seu solvente e capta ele, nós temos aqui no balão a cristalização, esse material ficando na sua forma sólida. Por fim, as misturas homogêneas com a separação líquido-líquido. Bom, vou até tomar uma água, vai, que essas daqui têm aplicação, viu, gente? Não que as outras não tenham, mas falando de aplicações industriais, a destilação acontece muito, muito mesmo. Eu acredito que é difícil ter algum material que não tenha essa separação por destilação. Ricardo, tem sim. O Ricardo está perguntando se tem alguma separação que você adiciona um elemento para formar cristais, né? E aí pode ter tanto pela adição que pode formar, por exemplo, uma solução supersaturada. Lembra que a gente falou lá no começo da aula? Vou até voltar naquele vídeo. Na solução supersaturada, você às vezes quer separar esse material que está ali. E então você adiciona um cristalzinho, ao invés de você agitar ou de você colocar algo dentro, né? Você adiciona uma partezinha de cristal. Adicionou o cristal, ele vai cristalizar todo o restante e vai formar um centro de cristalização e vai cristalizar todo o restante da solução. Beleza?
Então, por diferença de solubilidade, você separa um material que é homogêneo, mas sólido e líquido. É isso aí. No líquido, então, nós temos a destilação simples. Vamos olhar ela primeiro. Nós temos, então, realmente a evaporação de um material. Aqui, o princípio da separação líquido-líquido é sempre o ponto de ebulição. Então, o ponto que ele se transforma, o ponto que ele passa do líquido para o gás. Precisamos que esses líquidos tenham ponto de ebulição muito diferentes. Se a gente tiver ponto de ebulição muito parecido, questão de vírgulas ali, você não vai conseguir separar. Então, para separar um líquido de outro líquido, eles precisam ter pontos de ebulição muito diferentes. Então, imagine aqui que você tem água e etanol. O etanol é bem mais volátil, ele tem um ponto de ebulição muito mais baixo. Então, você começa aqui a evaporar, que ele diz que a água do mar, eu estou dando outro exemplo, né? Então, ele começa aqui a evaporar essa água com etanol. O que vai vaporizar mais rápido? O etanol. Então, não deixe essa temperatura chegar a 100 graus, que é o ponto de ebulição da água. Você vai colocar essa temperatura aqui a 60, 70, até 80. Não vai evaporar muita água, não. Vai evaporar bem pouquinho água, ou quase nada, vai evaporar todo o etanol. Deixa tempo suficiente para que saia todo o etanol. E então, esse etanol vapor vai passar por esse trocador de calor. E esse trocador de calor vai fazer com que o vapor de etanol se transforme novamente em líquido etanol, que é colhido no final. Por que então a destilação simples é tão diferente da fracionada? Na fracionada, a gente não tem uma temperatura só, como eu falei aqui, 60, 70 graus. Nós temos várias temperaturas. É uma torre, geralmente muito grande, que olha só, tem aqui 40, 170, 280, 300 e alguma coisa, 400 e alguma coisa. São diversos estágios. 175, 235 e 300 e alguma coisa. Não deu tempo de ler. São etapas em que a gente tem, então, diferentes temperaturas, e a cada diferente temperatura tem um ponto de ebulição diferente. Com isso, você tem várias coletas desse refinado. Obrigado, o pessoal aí colocou no chat, né? O Mário colocou destilação simples para a produção de cachaça. Exatamente, tem, então, aumenta o seu grau alcoólico pela produção de cachaça por uma destilação. Já a destilação fracionada, o exemplo clássico que tem aqui, que é um dos maiores que a gente vê, é o craqueamento do petróleo. Petróleo é aquele mesmo petróleo que a gente utiliza para piche de asfalto, é esse mesmo para diesel, é o mesmo para gasolina, é o mesmo para gás de GLP, gás de cozinha, é o mesmo para gás natural. Então, esse material, o gás natural ainda é retirado antes, né? Mas esse material todo, em uma coisa só, do jeito que ele é extraído lá da extração do petróleo mesmo, do fundo da terra, ele é retirado, ele vem para uma destilação fracionada. A cada temperatura, um tipo de produto sai. Sai, então, um diesel que é mais denso, vai sair mais na base da torre. Depois sai uma gasolina que é menos densa, vai sair um pouco mais para cima. Depois sai um gás de cozinha que é mais para cima, ele é mais leve. Então, a cada temperatura, a gente tem uma saída deste material. Por isso, chamamos de destilação fracionada. Para finalizar nossa aula, trouxe algo que eu estou prometendo para vocês, né? Pessoal, vocês viram que a aula de hoje está no assunto da atividade de estudo 1, né? Se não estou muito enganada, está na atividade de estudo 1, sim. Então, vocês já conseguem completar, deixar a aula a atividade certinha, e não deixem para entregar na última hora. Ela fecha domingo, então entreguem antes disso. Tenham certeza de fazer corretamente todas as etapas, responder certinho. E aí nós vamos então para o laboratório virtual. Trouxe para vocês um passo a passo, mais ou menos. Olha só, no cantinho esquerdo tem então laboratórios.
Depois vocês vão neste terceiro aqui, ó, laboratórios virtuais. E espero que essa não seja a primeira vez que vocês estão vendo esse passo a passo. Espero que vocês já tenham entrado nos laboratórios virtuais, beleza? Entrem aí na disciplina de Química Experimental. Às vezes vocês fazem outra disciplina simultânea que também tem laboratório. Espero que tenham gostado dos exemplos de hoje. Sei que bastante gente participou, então muito obrigada. Na aula que vem eu quero ver mais gente participando, hein? Vou trazer outra atividade interativa aqui com vocês. Gosto muito de ouvir todos vocês. Boa semana. A gente se vê segunda que vem. Tchau, tchau, gente.